Eu quero cumprimentar todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Eu sou o pastor Marcelo Rodrigues e eu sei que é um momento muito difícil que nós todos estamos passando devido à pandemia, perdas. Muitas adversidades que têm sobrecaído sobre a humanidade em geral. E eu gostaria aqui de meditar numa palavra que o Espírito Santo colocou em meu coração para transmitir para a sua vida, para a vida da igreja, para a vida de irmãos, irmãs, para a vida de pessoas que até mesmo não são cristãos, mas que necessitam de ouvir essa palavra. Amém? A palavra que eu gostaria de meditar, ela se encontra aqui no livro de Êxodo, capítulo de número 5, versículo 1, que diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor Deus de Israel: Deixai ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Irmãos, algo que chamou minha atenção é celebrar uma festa no deserto. Como? É possível celebrar uma festa no deserto? Festa deve ser em lugar de alegria, lugares de vitórias, lugares bonitos, não no meio de um deserto. Então Deus ele trouxe uma mensagem ao meu coração para passar para você. No Evangelho de Lucas, aqui no capítulo de número 4, versículo 1, fala que Jesus ele foi levado ao deserto pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. O que diz aqui a Escritura? Não é que o diabo levou Jesus. Quando você passa para um deserto, não quer dizer que o diabo te levou para a provação, para o deserto, para a prova que você está passando. Como diz aqui o texto, Jesus ele foi levado pelo Espírito. Foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto. Foi Deus que levou Jesus ao deserto. E toda a dificuldade, a luta, a provação que nós venhamos a passar, nós devemos entender que se nós estamos com Deus, é o Espírito que nos levou para o deserto. E é muito interessante, irmão, entender que você não pode passar ou entrar em uma terra que mana leite e mel sem antes passar pelo deserto. Sem antes passar por um aprendizado diante de Deus. No deserto você vai conhecer quem é Deus. No deserto você vai aprender a deixar os seus maus costumes, os maus hábitos, tudo aquilo que não presta para trás. E vai aprender a ser totalmente dependente de Deus. É no deserto que você aprende a clamar. É no deserto que você vai se empenhar em conhecer e aí em buscar ao Senhor de todo o seu coração. Não é possível, meu querido, passar, ou seja, entrar em uma terra que mana leite e mel, sem antes passar pelo deserto. Isso não é possível, você tem que passar pelo deserto. Você e eu temos que passar por dificuldades. Todo esse problema, irmãos, de pandemia, esses problemas que vêm sobre o mundo, é algo muito difícil, é um momento muito difícil, mas a igreja está recuando. Muitos cristãos estão recuando, estão voltando para trás quando ele deveria bater de frente. Se você está com Deus, você não deve temer o mal. Você tem perca? Infelizmente. Você tem problemas? Tem. Mas muitas pessoas estão se afastando de Deus. Estão deixando de crer que Deus está no controle. Estão entristecendo, estão, quem sabe, se desanimando da fé devido ao problema que tem ocorrido nos nossos dias. Deus tinha me revelado antes de vir essa pandemia, eu publiquei isso no Facebook, que ia vir um problema muito grande, as pragas que Deus enviou sobre o Egito, que Deus ia mandar sobre a humanidade, e isso ia afetar o mundo todo. Se algumas pessoas quiserem pesquisar, puxar no Facebook, você vai ver, antes de vir a pandemia, depois que fizeram aquela apresentação do carnaval, ofendendo a Deus. Aquilo ofendeu ao Senhor.
Então veio essas consequências. E a igreja de Cristo deve permanecer. A igreja de Cristo, ela sempre passou por perseguição, sempre passou por lutas, sempre passou por provações. Enquanto os perseguidores derramavam aquele sangue tentando impedir os cristãos de pronunciar o nome de Cristo, aquele sangue parecia adubo que regava a terra e nasciam mais crentes. Nós não devemos nos intimidar diante desse problema. A Bíblia está aqui bem clara. Irmãos, nós temos que entender que no deserto o nível de intimidade nossa para com o nosso Deus se intensificará. Vai aumentar a nossa intimidade com Deus. Aí você fala, mas Deus, ele espera ser adorado num deserto? Espera. Aqui está claro o que eu acabei de ler. Deus tirou, falou, vai lá Moisés, manda o faraó deixar o meu povo sair para que eles me celebrem uma festa no deserto. O deserto da vida de pessoas na Bíblia foi proveitoso para Deus, para o ministério. Moisés foi levado para o deserto. Moisés saiu, fugiu, depois de cometer um erro de matar um egípcio, ele foi e ficou no deserto, foi para a casa de Jetro. E depois ele voltou para ali o Egito para buscar o povo, segundo a ordem de Deus. E Jesus também foi levado para o deserto. Antes de começar o ministério, tanto de Moisés como de Jesus, ele teve que passar o quê? Ambos, pelo deserto. E os desertos deles foram proveitosos para Deus. Tanto de Moisés, Moisés foi levado por quê? Com o erro dele. Jesus foi levado pelo Espírito. Às vezes você passa pelo deserto por atitudes erradas suas, por erros, pecados. Eu já passei por desertos na minha vida por consequências de erros meus. E você também passa, todo mundo passa. Mas o que eu quero que você venha entender? Não importa o que te levou para o deserto. Não importa o que fez você passar por este momento que você não está entendendo neste momento. Neste exato momento da sua vida. Mas sabe o que eu quero falar para você? Que Deus quer que você o adore no seu deserto. Não importa o que te levou para aí. Não importa o que fez você chegar neste momento tão difícil da sua vida. Mas Deus, ele exige que você o adore no meio do seu deserto. Aí você vai falar, mas irmão, que Deus é esse que quer que eu o adore no deserto? Vivendo nessa situação que eu estou vivendo? Por quê? Oh, aleluias! Eu venho entender, irmãos, que tem pessoas nesse momento fazendo essa pergunta para si mesmo. Por quê? Por que isso está acontecendo? Por que eu tenho que passar por isso? Por que está aqui? Porque, irmão, vai ser algo diferente. Este povo, eu posso ouvir esses pensamentos de Deus, esse povo vai fazer algo diferente. Esse povo, ele vai sair para me exaltar e me glorificar no deserto. Aleluias! Eles vão me glorificar no seu deserto. Eles vão exaltar o meu nome lá no deserto. Eles vão fazer algo que não existe, algo impensável. Adorar no deserto. Aleluias! E Deus, irmãos, não importa o que te levou, mas Ele quer que você o adore no deserto, algo que nunca viram, algo diferente. É isso que o ímpio, meu querido, não entende. É isso que o ímpio não entende. Ah, mas perdeu o marido, perdeu um ente querido, e eu estou ouvindo um hino ainda sair da casa dela, a casa dele, perdeu um ente querido e ainda está indo para a igreja, está indo cultuar Deus. O ímpio não entende, mas isso, meu querido, é festa no deserto. Isso é festa no deserto. Deus quer impactar as pessoas através da sua adoração, da sua crença, da sua fé.
Deus quer que as pessoas olhem para você e vejam que a sua alegria, ela não vem das circunstâncias, que a sua alegria, ela não vem do dinheiro, que a sua alegria, ela não vem da saúde, mas a sua alegria, Shurianda, Labra, Comanabaçu, ela vem do Senhor. A sua alegria, crente, ela vem do Senhor. A sua força, ela vem do Senhor. E isso como o povo aqui fez. Eles adorou, celebrou uma festa a Deus no deserto. Eu senti de falar isso para você. Adore a Deus no seu deserto. Busque ao Senhor no seu deserto. Aprenda a ter comunhão com Deus em seu deserto. Porque Deus, por que Deus ele quer ser adorado? Por que Deus quer ser adorado? Ele quer, irmãos, que você o adore no deserto. Às vezes você fala, deixa eu curtir aqui o meu luto, o meu velório, eu quero ficar em paz, porque Deus é esse. Que Deus é esse que quer que eu o adore no deserto, nessa situação difícil que eu estou passando. Será que Deus não entende isso? Por que Deus queria ou quer que eu adore no deserto? Porque, irmãos, a oração no deserto, festa no deserto, chama a atenção do mundo. O mundo todo está olhando para crentes covardes que estão voltando para trás. Crentes que têm se intimidado diante de Satanás, diante de pandemia, diante de lutas, de perdas. Eu sei que é difícil, mas foi o Espírito Santo que colocou isso no meu coração. Quando você glorifica a Deus no seu deserto, quando você aumenta a sua fé, a sua busca por Deus no seu deserto, isso chama a atenção do mundo. É coisas inexplicáveis, inesperadas. O apóstolo Paulo e Silas estavam passando por um deserto, tinha sido preso, sem motivo nenhum para passar por aquilo, mas a Bíblia diz que à meia-noite eles cantavam e louvavam hinos, oravam a Deus na prisão. Isso é fazer festa no deserto. E tem mais, a Bíblia diz que os outros presos os escutavam. As pessoas estão vendo as nossas atitudes neste momento. As pessoas estão vendo a atitude dos cristãos, dos líderes, dos fiéis neste momento. Faça festa no seu deserto, seja como Jó. Deus me deu e Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Estavam lá cantando, como que vai cantar na prisão? Acorrentados no pátio, no cárcere, sem banheiro, sem nada. Imagina um lugar fedido, com as costas tudo dilacerada, porque eles tomaram 40 chibatadas. Como pode cantar numa situação dessa? Como pode adorar a Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque eles eram crentes diferentes da nossa época. Eles eram cristãos diferentes de nós hoje, que fica murmurando. E a Bíblia fala que os outros presos os ouviam. Imagina, não estou entendendo nada. É louco. Está com as costas tudo dilacerado, apanharam até. E estão cantando e louvando a Deus. Oh, Shurianda Lama Nabaçu. Isso é festa no deserto. Glorifica a Deus, meu querido, meu irmão e minha irmã. Glorifica a Deus no seu deserto, para que as pessoas possam ver que a sua alegria não vem das circunstâncias, que a sua festa não vem do dinheiro, mas que a sua alegria vem do Senhor. Amém? Esta é a palavra que eu quero deixar aos vossos corações. Que Deus vos abençoe poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus.